vai ter muita coisa que vai expandir, que vai abrir, que nós vamos ver, então verdades vão ser reveladas, vai ter muita coisa que vai ser assim, a alunação, que é a preparação não só pro resto do ano, no sentido do ano calendário de 2023, e vai ser também uma preparação para os próximos 20 anos. Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua nova que abre a lunação de Aquário. Essa lua acontece no dia 21 de janeiro de 2023. E eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia. E a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo, para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior e divino, para que possamos também expandir a nossa luz e de alguma maneira contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre essa lua nova em Aquário, e a primeira coisa que eu já preciso dizer é que essa lunação que está se abrindo agora tem tudo para ser uma das, se não a lunação mais importante, mais significativa e mais marcante do ano de 2023, porque a lua nova está acontecendo junto com Plutão. Plutão está no finalzinho de Capricórnio e o encontro do Sol com a Lua, que é a lua nova, está acontecendo bem no comecinho de Aquário. E esse é o ano em que Plutão entra em Aquário, mas ele ainda não deu o seu primeiro pezinho ali na energia aquariana. Então essa lunação vai ser uma espécie de prévia dessa energia de Plutão em Aquário, mas mesmo quando Plutão entrar em Aquário esse ano, ele vai voltar para Capricórnio no seu movimento retrógrado para depois entrar em Aquário de novo em 2024. Então, essa passagem de Plutão por Aquário por esse ano, por si só, já é também uma prévia. Então, é como se essa alunação fosse ser um trailer, ou a prévia da prévia, para nós nos prepararmos
para o que vai ser a energia de Plutão em Aquário. E esse movimento, toda a passagem de Plutão por Aquário, dura 20 anos. Então, essa é realmente uma alunação chave para nós entendermos as energias que são necessárias para os próximos anos das nossas vidas. E pensando também na perspectiva do coletivo. Porque como nós estamos na transição de eras, nós estamos caminhando para a era de Aquário, então Plutão transitando por Aquário vai ser já uma movimentação muito intensa, porque Plutão traz uma energia extremamente transformadora, e então essa é a alunação para nós conseguirmos integrar energias que vão nos ajudar a muito longo prazo. Então por isso é muito importante você sintonizar com aquilo que você realmente precisa manifestar, aquilo que está no seu coração, porque as sementes que você plantar, não só nesse momento, porque tudo que a gente planta tem uma reverberação que pode ser a curto, médio ou longo prazo, mas em especial essa alunação, por ela ser uma alunação tão significativa e que vai trazer essa chave tão poderosa, é que então é muito importante levar com uma seriedade extra, porque Plutão não brinca em serviço. Plutão tem uma energia destruidora, porque é o planeta que traz a energia de morte e renascimento. Então a transformação é muito necessária, é necessário morrer alguns aspectos para que outros renasçam, e o movimento mesmo da nossa própria vida, da nossa própria energia, de plantar sementes, de iniciar ciclos e de cultivar aquilo que nós desejamos, é por si só um eterno processo de morte e renascimento, porque muitas vezes nós plantamos coisas, nós intencionamos coisas que não necessariamente vão para frente, não necessariamente acontecem. Então nós precisamos sempre renovar a nossa energia. E toda alunação traz essa renovação de energia. Por isso que a cada lua nova é importante pensar nas suas metas, nos seus projetos, naquilo que você está intencionando para sua vida, a curto, médio e longo prazo, para você também poder medir aquilo que você já conseguiu fazer, aquilo que você ainda tem de desejo, daquilo que você quer realizar na sua vida, mas principalmente com a energia de Plutão, é muito importante pensar o que é uma perspectiva mais profunda. Porque se você estiver em desconexão com a energia da sua alma, mesmo que você tente plantar uma semente e que ela dê frutos em algum momento, pode ser que aquilo seja muito passageiro ou muito efêmero e que aquilo não te traga um preenchimento verdadeiro, porque o que é capaz de te promover plenitude na vida é aquilo que está em conexão com a sua alma. Por isso, é importante você buscar essa conexão e principalmente ao longo dessa lunação como um todo, porque a lua nova dá a tônica de aproximadamente um mês, porque o período de uma lunação vai de uma lua nova até a próxima lua nova. E esse período de intervalo é aproximadamente 29 dias e meio, às vezes 28 dias e meio, depende do momento do ano em que nós estamos. Então, como nós temos esse processamento de aproximadamente um mês, é que então nós precisamos já começar a pensar naquilo que eu posso fazer nesse período, mas que possa prosperar a longo prazo também, porque Plutão é o planeta mais lento do nosso sistema solar que nós consideramos aqui na astrologia. Mas não é só esse movimento que também está nos convidando à transformação. O que está acontecendo também é que nós temos Lilith, e Lilith está no seu movimento retrógrado em Leão, e ela está fazendo uma oposição para essa lua nova. E Lilith fala dos processamentos de sombras, fala sobre aquilo que ficou oculto, aquilo que está escondido, aquilo que foi soterrado, aquilo que foi de fato tirado por algum motivo da existência e levado para o esquecimento, e que por algum motivo precisa ser trazido de volta à luz. Porque os movimentos de sombra, quando não são conhecidos, eles nos dominam. Então, pensando uma alunação de Aquário e pensando em Era de Aquário e na movimentação de Plutão por Aquário, aí olhando para essa Lilith aqui, é como se a mensagem do universo fosse exatamente a seguinte: se você não resolver as suas questões de sombra, você vai se amaldiçoar por muitos e muitos e muitos anos. Então você precisa assumir de uma vez por todas a responsabilidade pelo seu processo pessoal, pelo o que você carrega dentro de você, porque se você não tiver consciência
daquilo que está te limitando, se você não tiver consciência das questões kármicas que você trouxe para essa encarnação, se você não tiver consciência dos seus traumas, dos abusos que você já sofreu, dos abusos que você já cometeu, de tudo aquilo que você agregou de energia pesada no seu campo, enquanto você ficar excluindo isso, enquanto você ficar renegando isso, enquanto você ficar achando que isso é uma coisa que você, não deve olhar, eu quero esquecer isso, para mim é melhor nem entrar muito nessa energia, não gosto de me aprofundar nesse tipo de coisa. Então você está selando o seu destino, porque aquilo que você nega volta para sua vida em forma de destino. Então, é por isso que essa alunação é tão poderosa e é por isso que ela vai ser uma chave muito importante, não só para esse ano como um todo, mas para os próximos 20 anos, provavelmente, vai ter coisa que nós vamos resgatar, mesmo talvez não dessa alunação especificamente, mas de muito do que nós fomos capazes de absorver e aprender desse momento específico. Porque aquilo que nós formos capazes de integrar agora, nesse movimento, não só na lua nova, mas também na lua crescente, na lua cheia e na lua minguante, então na alunação de aquário como um todo, aquilo que nós conseguirmos processar, integrar e aprender, nós vamos poder levar para esse ciclo de Plutão por aquário, e isso vai poder contribuir muito para o nosso crescimento e para a nossa jornada, mas principalmente no sentido da manifestação do nosso propósito divino. E como Plutão traz essa energia de destruição, de transformação, de morte e tudo mais, então o que eu já tenho aqui, a sensação, não só a respeito da energia de Plutão em aquário e do que provavelmente vai ter a possibilidade de acontecer pelos próximos 20 anos, mas o que eu sinto para agora, principalmente na nossa perspectiva mais micro, é que nós vamos começar a ver algumas energias que serão necessárias para nós entendermos que nós estamos cometendo erros muito sérios. Então, isso pode se manifestar tanto no sentido político, em sentido econômico, em sentido de tecnologia. Pode ser que esse seja um período de nós começarmos a entender os riscos de algumas coisas que nós não levamos tão a sério. Um exemplo muito prático sobre isso é justamente a nossa vivência com os celulares, smartphones, com a internet. Tem muita coisa que ainda não é regulamentada, tem muita coisa que, conforme o tempo vai passando, as empresas que são aqui nesse planeta as que encabeçam todo o movimento de desenvolvimento tecnológico, se aproveitam muito da falta de leis, porque ninguém conhece, ninguém sabe ainda como entender e processar o que a tecnologia está trazendo. Então as leis demoram para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e as empresas se aproveitam disso para, por exemplo, como nós já vimos extensivamente ao longo dos últimos anos, coletar dados das pessoas, usar isso para manipular uma população inteira para ter um resultado de interesse de uma elite numa eleição, por exemplo. Isso aconteceu e já foi comprovado que aconteceu mesmo. Nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil. Então, nós precisamos começar a pensar e começar a refletir quais são os riscos de todo esse movimento de nova era que nós estamos agora vivenciando, principalmente nesse sentido do desenvolvimento tecnológico, mas se nós formos pensar também até no sentido espiritual, quantas coisas do mundo espiritual, quantos discursos nós vemos que são perigosos e que também nos aprisionam. Não basta pensar, as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo e tudo mais, e aí a gente não pensa sobre isso, a gente não se aprofunda no assunto, a gente não questiona. Se a gente não questionar as coisas, se a gente não questiona a sociedade, o que está acontecendo e o que está sendo feito, nós aqui que estamos, como eu já disse várias vezes, principalmente desde a alunação de Sagitário, eu venho falando dessas questões de sociedade, da elite e das massas, e nós que fazemos parte da massa, que estamos na base da pirâmide, e que somos justamente quem mais trabalha e mais paga imposto, aqui nós precisamos pensar que é a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa dedicação, a nossa saúde que está em jogo. E todas essas corporações e todo esse movimento macro do planeta está se aproveitando de muitas pessoas, de bilhões de pessoas. Então, o movimento de Plutão por Aquário, agora sim pensando num sentido mais amplo, porque aqui eu estava falando primeiramente da alunação, que nós precisamos começar a tomar consciência sobre essas coisas, entender esses perigos, por assim dizer, porque com a energia de Lilith aqui em jogo também, não dá pra gente não pensar naquilo que pode dar errado. Por mais que a gente não deva alimentar essa energia,
Nós precisamos pelo menos ter consciência a respeito daquilo que tem a possibilidade de dar errado, ou então de não ser muito legal, ou então de se tornar uma dinâmica abusiva, para nós podermos tomar providências antes que a coisa chegue no estado crítico. E nós vimos, principalmente a nível político, isso acontecendo também. Coisas muito críticas acontecendo e que poderiam ter sido remediadas, poderiam ter sido resolvidas, poderiam ter sido cuidadas antes de chegar ao estopim que chegou. Então, essa lunação, primeiramente, vem para trazer as consciências a respeito dessas coisas, para nós podermos começar a entender como a nossa dinâmica individual pode estar sendo prejudicada por esses movimentos de desenvolvimento tecnológico, de discurso nova era, de consolidações políticas também, ideologias que estão sendo implantadas, porque a energia de Aquário é uma energia que busca liberdade. Então, se uma promessa de liberdade está sendo dita de uma forma muito bonita num discurso, mas na prática aquilo não está promovendo liberdade de verdade, não está promovendo uma união do coletivo, uma coisa que possa realmente beneficiar as pessoas, diminuir desigualdade, esse tipo de coisa, então tem alguma coisa errada nesse discurso. Então a gente deve questionar. Então é por isso que eu estava falando primeiro desses aspectos. E agora sim, eu vou falar um pouquinho mais sobre Plutão em Aquário. O que essa energia tem para nos trazer de uma certa forma. E eu já vim recebendo algumas informações espirituais, algumas canalizações. Eu vim também estudando outras pessoas que falam sobre astrologia, outras pessoas que canalizam mensagens dos povos das estrelas e de, enfim, vários tipos de coisas diferentes. E eu percebi, principalmente considerando esse movimento Nova Era, que o movimento de Plutão vai ser um dos movimentos mais importantes. E assim, eu falo isso não porque eu penso em destruição do que a gente construiu enquanto sociedade até agora, porque Plutão em Capricórnio trouxe muitas crises econômicas e políticas, porque Capricórnio tem em si essa energia das governanças, daquilo que encabeça a sociedade. Então, aquilo que nós temos no sentido principalmente das individualidades que movimentam a energia para as massas. Então, Plutão passando por Capricórnio trouxe muitas crises. E nós estamos passando por várias crises no sistema, e as crises do capitalismo são periódicas. Então, com a energia de Plutão em Aquário, eu acredito que as crises têm muita possibilidade de continuar, porque essa é uma década muito transformadora. Isso é uma coisa que a espiritualidade aqui, com a qual eu trabalho, já veio falando desde antes de 2020, já falavam para mim que essa década ia ser uma década muito importante para a humanidade como um todo, ia ser uma década de muito crescimento, mas o crescimento, principalmente para a perspectiva humana que nós temos hoje, que ainda vibra no ego infantil, na ganância e nesse egocentrismo como um todo. Então é um movimento de crescimento que vem coberto de rupturas, porque essas rupturas não acontecem, nós não temos condição de seguir em frente. E muitas vezes é no momento de crise que nós conseguimos desenvolver novas ideias, novos planos, novas estratégias para poder corrigir um problema. Um fato que aconteceu foi justamente a velocidade de desenvolvimento de uma vacina para o Covid-19. Porque para um vírus que muta com a velocidade que muta esse vírus e com tanto de variantes que apareceram, isso no primeiro ano da pandemia, ainda assim, em menos de um ano, ter sido desenvolvida uma vacina para um vírus, não é uma coisa muito comum que nós observamos já, por exemplo, nas últimas décadas. O desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje proporcionou muito mais velocidade de resposta e de ação diante dos problemas e das crises que nós vivemos. Então, o que eu acredito para a energia de Plutão em Aquário é que nós teremos sim que enfrentar algumas crises, alguns problemas, algumas dificuldades mais sérias para nós pensarmos enquanto coletivo, porque Aquário traz essa energia de coletivo, como nós podemos sair dessas crises, como nós podemos garantir que uma crise daquele nível não aconteça de novo. Porque apesar de nós termos passado pela pandemia do Covid-19, o que aconteceu? As pessoas como um todo não aprenderam exatamente o que precisariam ter aprendido, porque o que a gente precisou fazer naquela época era não ficar aglomerando, era respeitar o espaço das outras pessoas, usar álcool gel e se preocupar com a higiene não só sua, mas também dos produtos que você traz para dentro da sua casa, esse tipo de coisa. Algumas pessoas criaram esses hábitos ao longo da pandemia, mas muitas pessoas já perderam esses hábitos. Hoje, eu frequentando no Brasil mercado e outros espaços públicos, eu vejo que apesar de existir ainda em muitos lugares o álcool gel na entrada,
eu percebo que praticamente ninguém mais passa o álcool gel na mão. Eu sempre passo, eu sempre continuo fazendo, porque eu aprendi muita coisa com a pandemia, e uma dessas coisas foi justamente a sempre higienizar as minhas mãos, a manter um pouco a distância das outras pessoas, porque eu não sei se eu posso estar contaminado com alguma coisa, se eu posso passar isso para as outras pessoas. Nós todos, praticamente, no coletivo, paramos de usar máscara, e nos espaços públicos, por não ser obrigatório, as pessoas simplesmente pararam de usar. E eu também não posso reclamar muito disso, porque eu, particularmente, apesar de usar sempre a máscara e tudo mais, depois que a obrigação parou de ser realmente, né, uma necessidade, então eu também parei de usar máscara em muitos lugares, mas dependendo de como eu tô me sentindo, se tem algum dia que eu acordei com tosse, se eu algum dia tô com alguma alergia, alguma coriza, alguma coisa assim, eu ainda uso máscara e eu vou continuar usando, porque esse foi um aprendizado que eu tive, que é de compaixão e respeito pelas outras pessoas. Mas infelizmente, nós sabemos que não é a grande maioria das pessoas que pensa dessa forma e que teve esse tipo de aprendizado com a pandemia. Então, o que nós estamos esperando para prevenir uma nova pandemia? Então, nós vamos precisar esperar vir uma próxima para poder depois ter que se virar e ter que correr atrás do prejuízo, igual aconteceu com a última? E eu sei que é complexo falar desse tipo de coisa, principalmente quando nós pensamos a nível individual, porque cada pessoa é responsável por si, então isso realmente é uma coisa da qual não dá para fugir, mas tem muitas práticas, muitas políticas que precisam vir de cima, que precisam vir dos governos, precisam vir dos órgãos legais que vão realmente ditar algumas regras para a sociedade, porque senão tem muitas pessoas que simplesmente não sabem viver em sociedade, porque não estão se preocupando com os outros. Tem pessoas, inclusive, e isso é uma coisa muito pesada agora que tá vindo aqui na conexão, mas que eu acredito que vale para poder complementar aqui essa reflexão. Existem pessoas que quando pegam algum tipo de doença, como por exemplo HIV, a pessoa fica tão revoltada que ela vai e ela se propõe a fazer sexo com uma outra pessoa sem proteção, justamente porque ela quer contaminar as outras pessoas. E tem pessoas que são assim mesmo. E isso é uma coisa que eu já vi, por exemplo, em filme, e é uma coisa que até mesmo quando nós tivemos o surto de HIV nos Estados Unidos, os bancos de sangue já sabiam que a transmissão poderia ser feita pelo sangue, e mesmo assim eles continuaram fazendo transfusões com sangue contaminado. E isso só mudou, as regras para os bancos de sangue e tudo mais, só mudou de verdade quando foi o governo que foi impor algumas coisas, porque as pessoas, como um todo, a população, descobriu que a transmissão estava acontecendo não só pelo sexo e que não era só na comunidade LGBT. E enquanto estava acontecendo com uma comunidade que era excluída, com uma comunidade marginalizada, com uma comunidade que ninguém queria que tivesse ali na sociedade, porque é uma comunidade que desafia os valores religiosos, o status quo que a sociedade estabeleceu como a normatividade, como aquilo que deve ser normal, aquilo que é o aceitável, enquanto estava acontecendo só com essa comunidade, ninguém estava nem aí. Não se fazia nem pesquisa, não se procurava nem entender de onde que estava vindo toda essa contaminação, de onde que tinha surgido esse vírus. Foi só quando as velhinhas religiosas, as católicas, né, as evangélicas e tudo mais, que começaram a ficar doentes, é que o governo foi tomar uma providência. Por quê? E agora tá interferindo com a família tradicional, com o padrão da sociedade que a gente tem como aceitável, a gente tem que proteger as pessoas. Tem que proteger enquanto é alguém que satisfaz os interesses de alguém que quer manter uma massa dominada, mas aqueles que são os que confrontam o sistema, enquanto está acontecendo só com eles, é bom que morra mesmo, né? Porque, enfim, eles são um problema. E é isso que a gente vê. Se a pandemia não fosse por um vírus que pegasse todo mundo, eu acho muito difícil que tivesse sido desenvolvida uma vacina em um ano. Até hoje, ainda não existe uma cura definitiva para o vírus do HIV. Existem muitas formas de você conviver com o vírus, assim como muitas pessoas convivem, por exemplo, com diabetes e algumas outras comorbidades, mas a verdade é que só existe desenvolvimento de tecnologia, de vacina, na medicina e em qualquer coisa, enquanto isso serve aos interesses de alguém, enquanto isso dá dinheiro. Hoje em dia, por conta da educação que nós tivemos a respeito justamente do HIV e tudo mais, hoje em dia os contágios são em números muito menores. Onde nós temos os maiores contágios de HIV no mundo é no continente africano. E no continente africano, por ser um dos continentes mais pobres, né, ou se não o mais pobre, a região mais pobre do planeta, então
Para as grandes corporações, compensa desenvolver uma vacina para o HIV se as pessoas que estão sendo contaminadas são justamente as pessoas pobres, miseráveis, que não vão ter dinheiro para pagar? E que moram em países onde a corrupção é extremamente grande e em volumes absurdos, e que mesmo que os países comprassem, isso não seria distribuído para a população? Será que compensa isso para as corporações? Pensando que nós vivemos uma sociedade capitalista que só pensa nisso aqui, em dinheiro? Então, essa é uma reflexão muito forte, é uma reflexão bem pesada, porque a energia de Plutão e de Lilith juntas é muito pesada, então é uma coisa da qual a gente não vai poder fugir. E tudo que eu estava falando no começo do vídeo, principalmente sobre os perigos do desenvolvimento de tecnologia, os perigos daquilo que nós estamos desenvolvendo e a falta também de resposta das corporações, dos governos e tudo mais, para poder corrigir o problema antes que a coisa saia do controle, toda essa reflexão inicial, unida a essa reflexão agora, de desenvolvimento de vacina e tudo mais, percebe como uma coisa está realmente conectada à outra? Porque a falta do desenvolvimento de alguma coisa também é um problema, também é um perigo. E a falta de resposta também é um problema, também é um perigo. Então, enquanto nós não conseguimos entender de verdade o processamento das energias de Aquário, enquanto nós não entendemos e respeitamos o coletivo, e isso pensando não só a nível individual, mas enquanto o próprio coletivo não se respeita, enquanto as pessoas não respeitam umas às outras, como nós vamos ter esses órgãos que deveriam prezar pela paz, pelo bem maior e tudo mais, como esses órgãos vão fazer alguma coisa se nós estamos nos voltando uns contra os outros? Se por questões ideológicas, por questões políticas, por às vezes até jogo de futebol, as pessoas saem se batendo na rua. Então, nós chegamos num ponto, enquanto sociedade, nós chegamos num ponto, enquanto humanidade, em que se nós não olhamos de verdade com a compaixão necessária para o planeta e para a sociedade como um todo, nós vamos estar fadados a uma nova crise, uma nova pandemia, um novo problema, uma nova coisa que vai vir para poder tirar completamente a nossa estrutura, e isso vai acontecer para que nós aprendamos de uma vez por todas como resolver os nossos problemas e como lidar com a sociedade que nós construímos. Porque não adianta simplesmente nós vivermos do jeito que nós vivemos sem responsabilidade, sem nós realmente proporcionarmos estruturas, estratégias e recursos para que as pessoas possam sobreviver nessa sociedade. Porque enquanto nós temos pessoas que estão passando por privações financeiras, privações de alimento, de nutrição, de saúde, enquanto nós não oferecemos oportunidades mais igualitárias para as pessoas, como nós podemos dizer que nós vamos poder viver uma sociedade legal? Como que eu posso dizer que a minha prosperidade é o que importa, que quando eu conquistar as minhas coisas eu vou ser feliz ou alguma coisa assim, enquanto tem gente passando fome, gente morando na rua, gente sofrendo, gente morrendo? Nós precisamos entender que a vitória individual não é vitória para ninguém. Nós precisamos nos unir, essa que é a verdade. E a energia de Aquário pede muito isso. E agora, nós temos também, e o motivo dessa reflexão toda ter aparecido aqui, também porque nós temos um encontro agora de Vênus com Saturno. E Vênus, como traz a questão dos nossos desejos individuais, dos nossos prazeres, fala também sobre questões financeiras, dinheiro e tudo mais. E Saturno é um planeta que traz restrições, então essa é uma alunação que vai nos pedir muita responsabilidade com relação ao que nós fazemos individualmente e como a nossa energia impacta o coletivo também, como aquilo que nós temos de recurso hoje pode nos proporcionar algum tipo de benefício a longo prazo. Então, será que eu estou só desperdiçando meus recursos ou eu estou sabendo usar alguma coisa para construir uma estrutura legal para mim? Como eu estou realmente trabalhando com aquilo que eu tenho à minha disposição e que está ao meu alcance? Porque tem muita coisa que não está ao nosso alcance, simples assim. Tem muita coisa que está indo assim para muito além da nossa possibilidade de poder fazer alguma coisa, de poder movimentar alguma coisa, porque realmente não depende da nossa vontade individual. Então, agora, com a união de Vênus e Saturno, vai ser importante pensar como você pode preservar os seus recursos. Como você pode usar aquilo que você tem à sua disposição e aquilo que o universo está te proporcionando de alguma forma para você poder construir uma boa estrutura. E sim, para a sua vida individual,
Porque se nós não pensamos também na nossa vida individual e se nós não estamos bem individualmente, como nós vamos também poder contribuir para o coletivo de alguma forma? É muito necessário pensar na nossa individualidade também. Quando eu falo de coletivo, quando eu falo de sociedade, algumas coisas aqui, às vezes pode parecer assim que o individual não deveria ter tanta importância, mas o individual é tão importante quanto o coletivo, porque todas as energias são necessárias para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução aqui nesse planeta. Mas qual é o X da questão? As duas coisas precisam estar em equilíbrio. O que nós vivemos hoje são pessoas muito preocupadas com o individual no nível muito extremo. E aí, o coletivo acaba caindo em segundo plano e as pessoas não entendem o que é o bem maior. As pessoas pensam por ideologias que eu quero ganhar muito, eu quero ter um status, eu quero ter um cargo, eu quero ter o bem X, o bem Y, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, quero ter aquilo. É sempre o ter, 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 ter. E aí não pensa que outras pessoas que não estão em condições tão similares, que não têm as mesmas oportunidades, que essa pessoa também gostaria de poder viver uma vida melhor. E aí, então, a pessoa, só por pensar no dela, não pensa em, por exemplo, eleger alguém que vai ajudar toda uma população. E acabam elegendo alguém que vai governar para uma minoria. E que vai desmatar, por exemplo, a Amazônia, queimar o Pantanal, liberar, enfim, de uma forma muito bizarra e sombria, esse tipo de destruição do meio ambiente, inclusive deixando de investir na preservação da Amazônia. Inclusive, para quem não sabe, no nosso último governo, todo o dinheiro do Fundo Amazônia ficou parado durante 4 anos, não foi investido um centavo do Fundo Amazônia para a preservação da floresta. Então, será que isso é alguma coisa que é para o bem maior? Então, nós precisamos ter pessoas que estão lá em cima, que vão se preocupar com o coletivo, que sabem que sem a Amazônia a gente não vive. E que sabem que se nós não preservarmos aquilo que nós temos e que a Terra nos oferece, nós vamos morrer. Porque nós estamos aqui, nós dependemos da Terra, a Terra não depende da gente. Então, é por isso que é muito importante nós olharmos assim com bastante carinho, primeiramente, para a nossa situação individual, para nós podermos desenvolver também compaixão pelas outras pessoas, porque se a gente também fica se punindo, se a gente fica se cobrando, se a gente fica trabalhando na nossa própria energia de uma forma meio tóxica, então como a gente vai conseguir ter empatia e compaixão também pelos nossos semelhantes, entende? Então por isso que o individual é tão importante quanto o coletivo. E nessa alunação nós temos também uma energia que está muito propícia para revelações, e principalmente para uma energia de desfazer mentiras. Então, até, enfim, por conta de muita coisa que a gente veio vivendo nesses últimos tempos, de disseminação de notícias falsas, e aí, por consequência, umas mobilizações criminosas acontecendo, que no Brasil aconteceu, e que, enfim, vou me abster de comentar sobre esse assunto, porque eu não tô a fim de me irritar. Então, enfim, recomendo que você tire suas próprias conclusões a respeito do que tá acontecendo, e cada um tem direito de ter sua opinião, mas é muito absurdo nós pensarmos que as pessoas chegam num nível tão extremo de não respeitar o patrimônio que é do nosso próprio país, que nós pagamos através de todos os tributos que são, enfim, impostos para nós. Porque ninguém paga tributo porque quer. Ninguém paga tributo porque, ai, que legal, vou dar dinheiro pro governo. Não, a gente tem essa obrigação. Nós vivemos aqui em sociedade, todos os produtos têm tributos inclusos, principalmente no Brasil, porque isso não é claro, né? E enquanto, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, o imposto, todos os tributos são dados à parte. Então, o valor que você vê na prateleira é o valor que a loja vai receber, por exemplo. E aí, depois, quando você chega no caixa, tem um extra, que é o tributo daquele estado. E aí, então, você está pagando o tributo separado, você sabe exatamente quanto você está dando de dinheiro para o governo. E no Brasil isso não acontece, as pessoas não sabem quanto que elas estão dando de dinheiro. E aí, então, as coisas vão ficando mais caras e as pessoas falam, porque é inflação, porque é isso, porque é aquilo. E aí isso vai gerando uma insatisfação coletiva ao ponto de, enfim, ter o estopim que teve, ter o tanto de problema que teve, e aí eleger um governo, enfim, né, genocida, porque eu tenho realmente essa opinião, que foi um governo desastroso. Eu já vejo, às vezes, alguns comentários, algumas coisas na internet que eu vejo as pessoas falando, melhor presidente que o Brasil já teve. Eu falei, gente, melhor onde? Melhor pra quem? E melhor como? Se ele quis destruir as nossas instituições, foi o governo que mais desmatou a floresta amazônica e o Pantanal, não tem como isso ser uma coisa boa. Não tem como ter sido o melhor presidente. É impossível, considerando o tanto de destruição que aconteceu no nosso país e considerando o tanto de dívida que foi deixado desse governo.
Então, nós precisamos entender que enquanto nós ficarmos nos levando por ideologias ao invés de fatos, ao invés de realmente olhar para a verdade, então nós vamos continuar sempre nessa manipulação. Então, como nós temos um iode apontado para Marte, que é o mesmo iode que eu falei no último vídeo da lua minguante da alunação de Capricórnio. Então, eu recomendo que você assista aquele vídeo, porque ali eu falei um pouquinho melhor sobre essa energia. Mas agora, com Marte direto e Mercúrio também saindo do movimento retrógrado, então esses dois movimentos vão trazer revelação de coisas também. Então, por isso que eu digo que essa vai ser uma alunação muito importante, porque tem muita coisa que está aparecendo aqui, que está se movimentando, tem energia de Júpiter também aqui, bem forte para poder movimentar tanto a energia da Lua Nova quanto a energia de Mercúrio e Marte. Então, vai ter muita coisa que vai expandir, que vai abrir, que nós vamos ver, então verdades vão ser reveladas, vai ter muita coisa que vai ser assim, a alunação, que é a preparação não só pro resto do ano, no sentido do ano calendário de 2023, porque como nós temos essa contagem de tempo, então nós precisamos levar isso em consideração também. Então, quando nós pensamos 2023, o número 2023, não o ano astrológico, essa é a alunação provavelmente a mais importante, mais significativa desse ano, e vai ser também uma preparação para os próximos 20 anos. Vai ter muita coisa que nós precisamos realmente integrar, que nós precisamos realmente absorver, e é importante levar isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, para que realmente nós possamos cultivar uma energia melhor na nossa vida como um todo. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui, e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.